E pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre dois conceitos que estão na NR35 relacionados a trabalho em altura. Um deles a zona livre de queda e o outro sobre a força de impacto da queda de um colaborador. Então, são dois conceitos que a gente vai ver na prática como é que funciona, de onde surgiu cada um deles, do que é cada um deles, como calcular a zona livre de queda, por exemplo, qual o limite do impacto da queda do colaborador. Vamos falar sobre o fator de queda também, que tem relação aí com o impacto da queda. Então, fica aí no vídeo até o final que vai ser bacana. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai falar sobre a zona livre de queda, né? Então, a zona livre de queda nada mais é do que a distância mínima livre de interferências que vai do ponto de ancoragem do dispositivo de ancoragem, no caso a gente usa mais o talabarte, até o nível do chão ou algum obstáculo significativo. Então imagina aqui o ponto de ancoragem nesse ponto aqui, é onde ficariam os mosquetões aqui do talabarte, por exemplo, e essa distância teoricamente livre até o chão. Então isso seria a zona livre de queda. Ela é composta por quatro variáveis, né? Então, o comprimento do talabarte, que é essa faixa azul aqui, estou tentando riscar aqui, mas está difícil. O comprimento do absorvedor de energia, que é caso ele abra numa queda. Então, ele tem mais uma distância aqui, né, que ele vai aumentar o tamanho do dispositivo. Tem uma distância entre a fixação do cinto ao pé do usuário. Então, imagine que o cinto o talabarte, né, tá preso no cinto mais ou menos na altura do peito, entre a barriga e o peito ali. Então, essa distância até o pé do colaborador, então ela também faz parte do cálculo para a zona livre de queda, e uma distância de segurança, chamada pela norma de distância mínima de imobilização. Então, essas quatro variáveis somadas vai ser utilizada para definir a zona livre de queda. Isso a gente está falando da zona livre de queda que fica no absorvedor, que é aquele número que vem em todos os absorvedores de energia. Então, o que é cada uma dessas variáveis aí, né? Então, lembrando aí, né, o comprimento do talabarte, sem contar o absorvedor, a abertura do absorvedor. Então, esses dois, essa letra L e essa letra A aqui, vão compor o absorvedor aberto por inteiro, né? O absorvedor não, o talabarte aberto por inteiro. Essa distância da fixação do cinto até o pé do usuário é a distância de segurança. Então, pela NBR 15834, lá de 2020, o comprimento máximo de qualquer talabarte deve ser 2 metros. Isso sem contar a abertura do absorvedor. A abertura do absorvedor muitas vezes não é nem fornecido pelo fabricante, né? Então é um dado que às vezes não é tão evidente, mas ele pode ser estimado, a gente vai ver depois a fórmula para estimar ele. A fórmula nada mais é, na verdade, que a soma, né, de todos eles aqui. A distância de fixação do cinto ao pé do usuário, pela NBR 14629, é um comprimento máximo de 1,5 m. Então, isso é uma medida, uma estimativa. Vários estudos, inclusive internacionais, aí não são, não definem exatamente essa distância. Então, alguns estudos levam em consideração 1 m, outros 1,5 m. Outros levam em consideração a altura do usuário, então você teria que fazer um outro cálculo ali, mas aqui no Brasil fica definido 1,5 m pela NBR. E o comprimento máximo, né, que é essa distância aqui, vamos chamar de distância de segurança, seria 1 m. Então aí a gente já vê que uma zona livre de queda mínima seria mais ou menos 2, 3,5, 2 metros aqui do comprimento da labarte, mais 1,5 da distância até o pé, da fixação até o pé, e mais um de segurança. Então seria aí 4,5 metros, mais ou menos, o mínimo, né? Aí eu tenho que colocar nessa fórmula
a abertura do absorvedor. Então, a somatória dessas 4 variáveis vai dar a zona livre de queda. E onde a gente vai achar, né, o valor dessa zona livre de queda para o absorvedor? Ele fica no pictograma. Todo absorvedor de energia tem que ter esse pictograma. E lá vai falar, por exemplo, 5 metros. Opa, aqui. 5 metros. Então quer dizer o quê? Essa é a distância mínima que você tem que usar esse absorvedor para que ele te proteja, que ele proteja o colaborador numa eventual queda. Então você está fazendo um trabalho a 4 metros de altura, teoricamente esse absorvedor não seria o recomendado para essa atividade. Todo absorvedor tem esse pictograma. E como é que funciona, né? Como é que a gente vê na prática? Como é que a gente usa esse valor na prática? Então a gente tem que olhar lá a zona livre de queda do talabarte, que é descrita no pictograma, e comparar com a zona livre de queda da atividade que está sendo realizada, que é a zona livre de queda necessária, vamos dizer assim. Então a zona livre de queda do talabarte, se ela for maior do que a zona livre de queda necessária, eventualmente, numa eventual queda, pode acontecer do colaborador tocar o chão, que não é o que a gente quer. Então vamos supor aqui que a gente tem lá naquele exemplo anterior os 5 metros, e aqui o trabalhador está fazendo um trabalho a 4 metros de altura. Então, existe essa diferença de 1 metro aqui, né, que o talabarte não protegeria. Então, isso seria um risco, um provável risco, né, para o colaborador. Agora, se a gente pega a zona livre de queda do talabarte e vê que ela é menor do que a zona livre de queda necessária, então a gente coloca aqui nesse exemplo, vamos supor que seja 6 metros o trabalho em altura. E a gente está com esse mesmo talabarte aqui de 5 metros. Ou seja, o conjunto talabarte e absorvedor de energia precisa de 5 metros para garantir a proteção. Se o trabalho está sendo feito a 6 metros, então tá beleza, a gente tem 1 metro ainda aí para conferir essa proteção a mais. Então, essa comparação que a gente tem que fazer. Eu acho que na prática isso é muito difícil, né? Imagina, por exemplo, um serviço de montagem de andaime, que, pô, interferência é o que não falta ali. Então, essa é a teoria, né? Na prática, a gente vai ver aqui algumas situações que a gente pode compensar essa, essa, essa distância que falta para a gente proteger o colaborador. Então, em relação à força sofrida pelo trabalhador, a gente tem na NR35 que ela deve ser no máximo de 6 quilonewtons. Então, é um número um pouco abstrato, né, para a gente pensar, por 6 quilonewtons, o que seriam 6 quilonewtons, né? Então, todos os absorvedores de energia conjuntos, né, cinto absorvedor, são realizados testes neles, conforme ele especifica cada NBR, para ver se a força de impacto que o colaborador sofre, no caso do teste não seria um colaborador, mas seria uma massa de teste que é de 100 kg. Calcula-se a força de impacto nessa massa de teste e ela tem que ser no máximo de 6 kN para o conjunto cinto talabarte ser considerado aprovado. E 3 fatores influenciam nessa força sofrida pelo colaborador, que é o próprio conjunto, cinto mais talabarte, a gente colocou aqui EPI. Por que ele influencia? Dependendo do material dele, se é mais elástico, se é menos elástico, se tem acolchoamento, se não tem acolchoamento, a forma de colocação do cinto, se ele está ajustado, se não está ajustado. Então, isso pode influenciar. Isso é uma variável difícil da gente manipular na área. A gente pode tentar compensar isso na compra de um cinto bacana, né? Um cinto que tenha acolchoamento, que seja mais confortável. O próprio usuário em si pode influenciar nessa força de queda. A gente falando aqui na questão do peso do usuário. Então, quanto mais pesado o usuário, maior vai ser a força em uma provável queda.
Essa variável também é muito difícil a gente manipular na hora, durante a atividade no trabalho. A gente pode substituir o colaborador. É difícil na hora da execução do trabalho. Isso tem que ser pensado antes. E o fator de queda também influencia na força sofrida pelo colaborador. Inclusive, o fator de queda é a variável que a gente consegue melhor manipular para diminuir essa força de impacto. Todo o conjunto, né, de cinto e talabarte, todo talabarte, ele vem inclusive com os absorvedores de energia. A função do absorvedor é justamente limitar a força de queda para que fique até 6 kN. Agora, nem é permitido mais a utilização de cinto sem absorvedor, né? Antigamente podia, talabartes até 90 centímetros era permitido o uso deles sem absorvedor de energia. Até porque, nesses casos, o fator de queda já era bem limitado. Agora não, agora todo talabarte tem que ter absorvedor. Então, o que seria esse fator de queda? O fator de queda nada mais é do que, de uma forma matemática, você dividiria a altura da queda pelo comprimento do talabarte. Então, para simplificar, existem três situações, né, basicamente, que são vistas com o fator de queda menor que 1, o fator de queda igual a 1 e o fator de queda igual a 2 ou maior que 1 também, né? A gente pode falar maior que 1 em algumas situações. Então, o que seria isso? É a altura da queda. Então, imagina que o colaborador está preso aqui no cinto e ele caiu. Então, nesse caso aqui, a altura da queda foi esse meio metro. Só que o comprimento do talabarte totalmente aberto, nesse exemplo, 1 metro. Então, se a gente dividir o meio metro por 1, vai dar o próprio meio, né? Que é um fator de queda menor do que 1. Nesse caso aqui, no card amarelo. Então tá lá preso aqui no peito do camarada e ele caiu uma distância de 1 metro, que é a mesma distância do comprimento do talabarte. Então perceba aqui que o ponto de ancoragem desceu. O ponto de ancoragem estava acima da onde o talabarte está preso na pessoa. Aqui o ponto de ancoragem está na linha da onde o talabarte está preso na pessoa. E nessa situação que a gente tenta evitar ao máximo, o ponto de ancoragem está abaixo da onde o talabarte está preso na pessoa. Então, a altura da queda vai ser maior, nesse exemplo aqui 2 metros, vai ser maior do que o comprimento do talabarte, nesse exemplo aqui 1 metro. Então, um fator de queda maior do que 1, nesse caso próximo a 2, né? Próximo ou igual a 2. Então, essa é a situação que a gente tem muito cuidado, porque aqui a força de impacto no colaborador vai ser muito maior do que aqui aqui no fator de queda menor do que 1. Então, mas o problema é que na prática também é muito difícil a gente ter a situação ideal, mas é manipulável isso aqui. Então, não é uma situação que cada trabalho a gente vai ter opções para poder manipular o ponto de ancoragem. Por isso que é importante o planejamento inicial do trabalho, né? Antes de o trabalho ser realizado, talvez seja possível identificar os locais que serviriam de ponto de ancoragem. Para algumas atividades isso é quase impossível. Trago um exemplo de novo aqui do montagem de andaime. Então, a todo momento está subindo o andaime, está descendo, é ponto de ancoragem disponível e depois tira ele. Então, algumas atividades não é possível, outras é. Então, como é que a gente faria nessa situação aqui, né? Vou mudar aqui. Como é que a gente poderia fazer nessa situação? Sempre que possível, subir o ponto de ancoragem o mais alto que for possível. Porque nessa situação, a gente vai aproximar o fator de queda de zero, que é a situação ideal.
tem a contrapartida que você limita o movimento do colaborador, mas é uma solução que é a mais viável, é a mais fácil da gente ter, né, na área, é mais fácil a gente manipular esse fator de queda. Então imagina essas três situações aqui. A gente tem aqui um fator de queda próximo a zero, então vou colocar aqui o menor que 1. Aqui vai ter um fator de queda próximo a 1, vamos colocar aqui igual a 1. E aqui a gente vai ter um fator de queda maior do que 1. Então a referência é o ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem abaixo da onde está ancorado no colaborador, maior do que 1. Ponto de ancoragem na linha do local onde está ancorado no trabalhador, igual a 1. E o ponto de ancoragem acima da onde está ancorado o trabalhador. Então, sempre tentar manter o mais alto possível o talabarte. O que aconteceria aqui numa provável queda? Qual trabalhador sofreu o menor impacto? Então, vamos voltar a animação e ver de novo. Imagine qual desses três sofreu o menor impacto. Então, com certeza, esse colaborador aqui, que está com fator de queda próximo a zero. Então, a questão é sempre tentar manipular esse ponto de ancoragem para que o fator de queda fique próximo a zero e evitar ao máximo o uso de fatores de queda que sejam maiores do que 1. Então, por exemplo, serviços em fachada, em alguns locais que o ponto de ancoragem fica no piso, é esse tipo de situação. Então, a gente tem que evitar ao máximo essa situação aí. Então, basicamente, vamos resumir o que a gente viu hoje aqui bem rapidinho, em relação a trabalho em altura, esses dois conceitos, né? Que é a zona livre de queda e o impacto da queda, e a gente aprofundando um pouquinho no fator de queda. Então, a zona livre de queda a gente consegue calcular por essa fórmula, e ela vai estar sempre, sempre, sempre no absorvedor, desenhada na forma desse pictograma. E aqui vai estar o valor da zona livre de queda pro talabarte. Então a gente tem que comparar esse valor com o que a gente vai executar lá na área, fazendo essa comparação aí. Lembrando aqui, é o tamanho do talabarte, a parte do absorvedor e a parte sem contar o absorvedor, a distância do ponto de ancoragem até o pé do colaborador, 1,5 m, e uma distância de segurança mais 1 metro. Essas são as componentes da zona livre de queda. Em relação ao impacto da queda, a gente viu que no máximo de 6 kN, e a forma mais fácil da gente conseguir manipular para baixo esse impacto é melhorando as condições do fator de queda, que é deixar esse fator de queda sempre o mais próximo possível de zero. Beleza? Então esse foi um vídeo bem rapidinho aí, para a gente ver esses dois conceitos que estão presentes lá na NR35. Então, muito obrigado aí, galera, e até a próxima.